Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos começar então a nossa conversa de hoje e a gente vai começar, vamos fazer uma música para a gente ir se harmonizando e em seguida a gente faz uma prece. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim,
a espiritualidade está presente nos ilumine, nos dê a intuição para usarmos as palavras certas, para que esse momento seja um momento de reflexão, um momento em que possamos avaliar aquilo que estamos vivendo, sobretudo um momento de acreditar, de ter fé que as coisas ruins são passageiras e que caminhamos para a luz. Jesus, te pedimos as bênçãos constantes para a nossa vida eternamente. Que assim seja. Então, vou deixar aqui o violão de lado. Vamos começar aqui a nossa conversa. Eu separei essa música porque ela pede para a gente refletir o que a gente está fazendo aqui, né? Principalmente nesse momento agora, né, em que o mundo parece que está passando por uma turbulência tão grande, e tem razão de ser, né, tem justificativa, mas a gente primeiro tem que pensar assim que Deus nos criou num ato de amor, né? Nós fazemos parte da criação de Deus e fomos criados simples e ignorantes. Então, quando a gente fala assim que foi criado simples e ignorante, a ignorância não quer dizer que às vezes a gente usa a palavra ignorante um significado que até nem corresponde, né? A gente usa para quem é mal educado, é grosso, mas ignorante quer dizer aquele que ainda não tem o conhecimento de algo. Então nós fomos criados realmente simples e ignorantes, mas nós somos um princípio inteligente. Então, como princípio inteligente, a gente tem a capacidade de progredir. E o simples e ignorante é porque a gente foi em estágios primitivos da vida, né? Passamos pelos minerais, adquirimos as experiências necessárias de organização, depois fomos para os vegetais, né? Depois fomos para as primeiras formas de vida animal, até fomos evoluindo, até que a gente conseguiu a individualidade e o espírito humano, né? E a partir daí a gente segue. Então a inteligência, ela é um atributo do espírito, né? Como diz o livro do espírito, do livro dos espíritos para a gente. Logo, ninguém que não tenha uma anomalia no cérebro, ninguém que não tenha tido, né, um problema de acidente, algo, então todo mundo tem a capacidade de aprender. A gente não pode se escusar da vida dizendo que a gente não consegue aprender, que a gente não vai aprender isso, que a gente não vai mudar, porque isso não justifica com a criação divina, que é a criação de um princípio inteligente e que por isso progride por ser inteligente, né? Nós temos assim o mesmo ponto de partida, todos nós nascemos e fomos criados no mesmo ponto de partida. Isso não é ao mesmo tempo, é o mesmo ponto de partida, né? Isso quer dizer que o caminho nosso, a saída da nossa corrida para a perfeição, ela se dá sempre no mesmo ponto. Ninguém nasce mais adiantado, ninguém nasce mais atrasado. Nascemos todos no mesmo ponto de partida. E a partir daí, né, a gente vai progredindo pelas nossas atitudes individuais. Então, ninguém vai fazer o outro evoluir, ninguém vai fazer o outro melhorar, ninguém. Cada coisa que acontece na sua vida é feita mesmo exclusivamente por você. O seu crescimento, o seu aprendizado é exclusivamente seu, tá? Vocês vão perceber que de vez em quando eu vou dar uma pausa aqui, porque às vezes eu estou suando, aí eu vou só enxugar o suor um pouquinho e dou uma pausa também. Então, assim, nesse nosso crescimento, ninguém pode fazer pela gente o progredir, entendeu? A gente, assim, como diz o Cortella, ele fala uma coisa bem curiosa, assim, bem interessante. Ele diz que ele chega para os filhos dele em determinada idade e diz assim: eu vou te dizer o segredo da vida, com 11 anos, né? Toda vez que o filho completa 11 anos, ele vai lá com o filho e fala a mesma coisa. E qual é o segredo da vida? Perguntam, né? Ele diz assim: a vaca não dá leite. A vaca não dá leite.
E se você for parar, é uma pergunta filosófica, mas ela é bem assim abrangente, porque é verdade. A vaca está lá, no pasto, no curral, e ela não dá leite. Como é que a gente faz para obter o leite da vaca? É preciso o quê? Ter a ordenha. É preciso que haja o movimento, que a gente faça a ação de ordenhar a vaca. E aí sim dá leite. E assim na vida da gente é assim. Ninguém que fique sentado, ninguém que fique inativo consegue progredir, evoluir. A gente precisa do movimento. Eu vejo às vezes a gente fala assim, basta querer. E eu discordo dessa frase que diz que basta querer. Porque o querer, né, é uma característica que a gente tem quando a gente deseja algo. Eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero me formar, eu quero um bom emprego, né, eu quero ajudar as pessoas, eu quero evoluir, mas o querer em si não é suficiente. E no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, eles dizem, né, como é que a gente faz para se modificar. Eles dizem que é simples. Até um pouco, a gente fica até um pouco assim, poxa, simples. Eles dizem que o que nos falta é a vontade, que é diferente do querer. A vontade é a ação do querer, é colocar o querer em movimento. Então, para a gente se modificar é preciso ter a vontade. E vejam que não é fácil a gente movimentar a nossa vontade, né? Mas é isso. Mas assim, quando a gente diz assim, poxa, se cada um faz o seu caminho, que cada um faz a sua busca, né? É um trabalho duro, sim, é um trabalho duro, é árduo, sim, é árduo. Mas vamos pensar aí, Deus não largou a gente assim, ao léu, né? Deus não largou a gente assim, né? O que foi que ele disse assim, tá bom, tu vais nascer, tu vais fazer o teu caminho, mas eu vou colocar ao teu lado um mentor. Além disso, também vou colocar irmãos espirituais que vão te seguir, vão te proteger também. E aí a gente já tem aquela pessoa, que é o nosso mentor, que está ali a todo momento, né? Fazendo com que a gente olhe para o lado positivo, olhe para as coisas boas, olhe para Deus e para a criação divina de uma forma positiva. E não só isso, Deus nos deu a família, uma família perfeita. A nossa família é perfeita. Ela é perfeita para aquilo que a gente precisa, para crescer, para evoluir. Ela é perfeita. Então diz, poxa, mas olha, se a família é perfeita, meu Deus do céu, que conceito é esse de perfeição? Ela é perfeita para aquilo que a gente precisa para aprender, para a nossa evolução. Não existe erro de endereço. Seu pai, sua mãe são os pais perfeitos. Eram os pais que você precisavam para essa experiência, para esse aprendizado. Os seus irmãos são irmãos perfeitos, tudo aquilo que a gente precisava. Não tem erro de endereço, Deus nunca erra, né? E às vezes a gente diz assim, caramba, mas eu nasci nessa família, parece que eu me sinto assim um estranho. Parece que eu sou assim um peixe fora d'água. Todo mundo é de um jeito e eu sou de outro, né? Tudo bem, mas mesmo assim não questione Deus quanto a isso. O que você precisa é por quê? Você não precisa do porquê, você precisa do para quê. Para que você nasceu nessa família? Que coisas você tem a aprender ou a ensinar para eles? Que tipo de resgate você tem que fazer? Se você nasce numa família em que tem muito conflito, é porque ali vocês estão precisando se ajustar. Estão precisando exercitar a indulgência, o perdão. E não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil. Eu tenho família, e família grande. Não é fácil, né? Mas tudo é aprendizado. E a gente tem que saber que vamos prosseguir. Temos que seguir em frente. Nós fazemos por nós, né? E nas relações? Então quer dizer que se tudo está programado, né, o meu marido ou a minha esposa também está programado para mim e foi Deus que decidiu, aí já entra um parêntese aí, né? Já entra um parêntese porque
na questão das relações, com exceção da família, né, existe o livre-arbítrio. Você escolheu. Você escolheu, você decidiu, olha, aquela pessoa ali, vou casar com ela, vou viver com ela, vou namorar com ela. Foi uma escolha sua, a escolha dela. Entra livre-arbítrio, né? E aí, às vezes, a gente se prende em relações danosas que nos fazem sofrer com aquela ideia de que dizem assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Peraí, não põe na conta de Deus. Foi você que foi para o cartório, foi você que foi para a igreja, foi você que resolveu se juntar. E as suas ações moldam a relação todo dia. Então, na relação de casamento, a responsabilidade é nossa. É nossa saber aceitar, é nossa saber compreender, é nossa perdoar, e é nossa também entender o momento em que a gente pode dizer, olha, eu preciso seguir um outro caminho. Ninguém está ancorado numa vida de sofrimento. Divaldo, numa palestra, ele deixa bem claro, a gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para ser feliz e as nossas relações têm que ser leves. Mas é meu karma. Peraí, seu karma pode ser o aprendizado, né? O seu karma pode ser o aprendizado. O seu aprendizado, mas deixe as rédeas da sua vida nas suas mãos. Por exemplo, a gente diz assim, Rudá, eu já me casei 2 vezes, 3 vezes e é sempre do mesmo jeito. Eu estou na 3ª relação e é sempre do mesmo jeito, da mesma forma, sempre acontece o mesmo. Então analisa, o que é que permanece em todas essas relações? O que é que se repete em todas essas relações? É você. Você é a pessoa que está em todas essas relações. Então, se tem alguma coisa que precisa mudar, é você. Você precisa mudar dentro, para que as coisas mudem por fora, né? E não dá para a gente ficar se justificando, né, dizendo que Deus decidiu, Deus definiu, se Deus quer que a gente seja feliz. Aquilo que você tem que passar de aprendizado com aquela pessoa, você vai passar, né? E aí a gente pede sempre sabedoria e força para ir seguindo. Mas a gente não precisa se maltratar, né? Porque a vida é para a gente ser feliz. Deus não criou, Deus é amor, né? Deus é amor. E a gente está aprendendo, a gente não tem que se culpar. Às vezes a gente erra na relação com os filhos, na relação com os irmãos, na relação com os amigos, na relação com o nosso companheiro ou companheira. A gente erra, porque a gente não é perfeito ainda, a gente está saindo da infância e começando a adolescência, a gente, né, dentro da escala evolutiva, a gente está no começo. Então, a gente vai errar, e a gente não vai se martirizar por isso, porque errar é uma parte do processo, sabe? Joana de Ângeles diz uma frase assim, que eu de vez em quando eu leio e tento trazê-la para mim. O ser consciente não se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Se a gente faz uma coisa errada, se você fez uma coisa errada com alguém, você vai ter que reparar. Isso não tem jeito, é da lei divina, da lei de justiça, né? Você vai se arrepender, mas se você ficar se culpando, remoendo esse sentimento de culpa, né, isso não vai resolver nada. Isso não vai tirar a dor da outra pessoa, isso não vai fazer a situação se resolver. A culpa daquilo que a gente faz de errado, ela não ajuda a gente, ela não é uma mola propulsora, sabe? Então não adianta a gente ficar se culpando, né? E se justificando, eu fiz isso porque fulano é assim. Não faça isso. As suas ações são responsabilidades suas. As suas ações são responsabilidades suas. Você semeia e você colhe. Então, Joana é muito sábia quando ela diz que o ser que é consciente não se culpa. Errei, sinto muito.
né? Não vou me justificar. Se transforma, muda a sua ação, muda a sua atitude, muda a sua forma de ser, né? Nós estamos agora numa época de transição e é um momento assim em que a humanidade está bem sensível, né? A gente vê que os males do psiquismo estão aflorando. Cada vez mais as pessoas estão assim colocando para fora os conteúdos que estão no subconsciente, sabe, que estão internamente, e isso faz com que as dores estejam acentuadas. E eu vi Haroldo Dutra comentando, né, sobre um trecho, fui lá pesquisar também acho que é Obras Póstumas, em que ele fala, né, que o momento realmente é o momento em que o maior índice de loucura vai aparecer, sabe? As pessoas vão, assim, a depressão, os transtornos psíquicos, psicológicos vão aflorar, né? A Haroldo estava comentando isso lá da questão. Eu acho que é o... Desculpa. Então, como eu ia dizendo, eu acho que é lá em Obras Póstumas, mas não tenho certeza. E aí o que a gente faz para se fortalecer? De que maneira a gente pode se fortalecer para levar esse caminho, né? Para levar a nossa vida, para que a gente possa seguir sem desespero? Primeiro a gente tem que confiar, ter fé em Deus, que Deus não desampara a gente, né? Tem assim, observai os pássaros do céu, tem uma passagem no Evangelho que fala isso, né? E lá, o que o Evangelho vem mostrar pra gente? Que Deus, né, ele cuida de prover o alimento e o sustento dos passarinhos, né? Que dirá de nós humanos? Então a gente tem que ter fé, sabe? Fé que a gente não está desamparado. Eu falei no começo que a gente tem os mentores, tem os espíritos amigos, que a gente tem a família, que a gente tem os amigos que estão encarnados. Então a gente não está desamparado. A gente tem que ter fé. E aí eu lembro do outro capítulo do Evangelho, né, que fala sobre a prece, né, pedis e obtereis. Vamos pedir força, vamos pedir discernimento, sabe? Se tem alguma pessoa que está assim, querendo tirar a tua paz, se tem alguma pessoa que diz assim, poxa, essa pessoa não me deixa em paz, ela quer a minha paz, dá a paz para ela, mentaliza, emana amor para essa pessoa, emana paz para ela, sabe? Se alguma pessoa está te perseguindo, ora por ela, ou então faz oração, já que se você não quiser criar uma conexão com ela, né, de repente você considera que ela está com uma energia negativa, não quer fazer uma conexão com ela, ora para o mentor dela, mas emana amor. São Francisco diz, né? É dando que se recebe. Você quer paz? Dê paz, né? Tenha força, tenha perseverança. Vamos fazer prece. Eu sei que a gente cai, eu sei que a gente fica triste, mas não é por isso que a gente vai desistir, né? Não é por isso que a gente vai deixar de lado. A prece, ela cria um campo de força, ela nos protege, né? Quando a gente faz a prece de coração, né, a gente sabe como é que é. Não é só repetição de palavras. Não adianta eu sair falando aquilo que eu quiser, porque Deus sabe as intenções, Ele conhece o meu interior. Então nessa hora a gente tem que se despir. Como diz a música do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. E a prece de poesia de Alta de Souza também fala, né, sobre a prece, né? Fala do nosso templo. Ou seja, a gente olha para dentro e fala, se despe sem medo. E nessa hora a gente vai receber a luz. Quando um coração clama ao Senhor, lá do alto vem divina luz. E aí a gente recebe no nosso coronário a energia, né, que recompõe, que dá conforto,
Inclusive, a gente, às vezes, quando está precisando tomar uma decisão, sabe, a gente pede em prece. Pedis e obtereis, não sou eu que estou dizendo isso. Jesus veio falar para a gente. Você quer alguma coisa? Peça que você vai obter. Agora, assim, vamos saber enxergar os sinais também que o universo começa a dar para a gente. Eu quero ter paciência, eu peço paciência. Então eu acho que eu vou sentar aqui e amanhã, quando eu acordar, eu vou ser uma pessoa paciente? Não. Eu vou começar a desenvolver a paciência em situações que requeiram paciência. Eu estou pedindo paciência. Então, eu vou me deparar com situações em que eu vá desenvolver a paciência. E quais são as situações em que eu preciso desenvolver a paciência? São as situações calmas? Ou são as situações de conflito, de atrito? São as situações em que haja assim, um momento de tensão? Então, se eu estou pedindo paciência, eu vou desenvolver, não vai nascer, não tem mágica. Não tem mágica. O que a gente pede, a gente vai criando. A espiritualidade nos conduz para que a gente passe por essa experiência de aprendizado e vá desenvolvendo. E a gente não dá salto, gente. A gente não dá salto. Eu não vou dormir pecador e acordar santo, para usar uma linguagem assim mais popular. A gente vai passo a passo. E nesse caminho cair acontece. E a gente não é pior do que ninguém porque a gente caiu, porque a gente errou. Deus criou todos nós iguais. Não existe pessoa melhor que pessoa. Não existe. Um juiz, um promotor, um médico, ele não é melhor pessoa que um trabalhador da construção civil, que um operário da limpeza urbana, que um professor. Não é. Porque as pessoas foram criadas iguais. E por que existe essa diferença? A reencarnação vai mostrando. Toda vez que a gente não nasce assim com uma linha já traçada. A gente nasce, mas tem a teoria das probabilidades. Você tem diversas portas. E Deus deu seu livre-arbítrio. Então, essa linha, eu nasci, essa linha minha é assim, a minha vida é assim, não vai mudar. Não é assim. Você foi abrindo as portas que foram te conduzindo até onde você está agora. Você foi abrindo as portas. Então, o que acontece? Há probabilidades. Você pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, de acordo com a decisão que você tomar. Mas assim, a gente, sabendo disso, sempre procura se proteger. Divaldo diz que a mãe dele sempre aparece para ele dizendo assim, todo dia quando ele acorda: meu filho, você já orou? Ele disse: mãe, acabei de acordar, mãe, acabei de acordar. Diz: ore, meu filho, porque você está vendo o sol nascer, mas não sabe se vai ver o sol se pôr. E antes de dormir, ela diz assim: Divaldo, que ela chama ele de Di, meu filho, você já orou? Aí ele diz: mãe, ainda estou pensando. Ore, meu filho, porque você vai dormir, mas não sabe se vai acordar. A gente precisa se conectar mais com o céu, sabe? Com o alto, com os nossos mentores. A gente precisa começar a desenvolver em nós esse hábito de olhar para dentro e olhar com ternura, olhar com amor para nós mesmos. Porque Deus não quer que a gente se martirize, se machuque. Ele entende. Sabe, os nossos mentores, eles não nasceram anjos. Eles foram como nós, foram caindo, levantando. É por isso que eles nos entendem, porque eles já passaram por aquilo que a gente está passando. Se eles sabem como nos ajudar, é porque eles têm a experiência do trajeto. Não é mágica. Então que a gente possa assim também se olhar com mais amor, com mais ternura, se aceitar, se abraça, sabe? Se abraça, se dá um abraço gostoso, diz eu te amo, diz para si mesmo, eu te amo, porque tudo é amor. Fiquemos com Deus, tudo é amor. Até a próxima.
Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.